Olá, paz Senhor. Bom, espero que você esteja bem, que você esteja firme e forte na presença do Senhor Jesus. Eu não tenho por costume compartilhar certas coisas. E hoje eu tive um sonho. Na verdade, assim, eu já tive sonhos muito recorrentes. E eu me encontrava, assim, desesperadamente à procura de um sanitário, de um banheiro. E eu só encontrava lugares muito imundos, muito sujos, assim. E ao longo dessa minha caminhada com Jesus, eu fui sonhando por diversas vezes com esses ambientes, né, com esses lugares, e eu não conseguia, né, efetivamente encontrar um lugar limpo onde eu pudesse usar aquele banheiro, né? E você deve estar achando tudo muito estranho o que eu estou falando. Mas em nome de Jesus eu peço que o Espírito Santo ele me conduza no que eu vou dizer e que ele ministre no seu coração. E quando eu entendi esses sonhos, né, quando eu comecei a compreender esses sonhos que eu estava tendo, eu ainda vivia a prática do meu pecado. Eu ainda estava na homoafetividade. E todas as vezes que eu sonhava com banheiro, era um tormento para mim durante o sonho, porque eu queria ali, né, utilizar aquele local para fazer as minhas necessidades fisiológicas, e assim, e não tinha condições, porque era muita sujeira, era muito encardido. Não tinha condições, não tinha papel higiênico, o local estava todo daquele jeito, sabe, banheiro público da pior categoria. Então, era assim. E depois de um tempo, né, em especial depois que eu abandonei a homoafetividade, esses sonhos pararam. E eu ali nas minhas conversas com Deus, eu fui entendendo o que era aquele sonho. Por que eu sempre sonhava com banheiro, que era um lugar onde deveria ser limpo, né? Um ambiente que deveria estar limpo, para eu ali me limpar, né? De alguma forma. Eu tô entendendo esse sonho assim como algo espiritual. E eu não conseguia. E aí depois eu entendi que os ambientes não permitiam que eu me limpasse. Então assim, eu queria me limpar, né? Eu queria retirar de mim, né? As coisas ali que estavam me incomodando, né? Necessidades fisiológicas mesmo do meu corpo carnal. Mas assim, no sentido espiritual, o que eu entendi? Eu entendi que assim, quando eu quero me limpar, não dá para ir em ambientes sujos, não dá para frequentar ambientes sujos, né, nesse sentido. E eu comecei a entender algumas coisas. Então eu fui saindo desses ambientes, fui renunciando ao meu pecado, fui ali, né, espiritualmente botando para fora tudo aquilo que era sujo em mim. E depois que eu efetivamente saí de lugares específicos, né, de instituições que pregam a favor da homoafetividade, e depois que eu efetivamente eu abandonei essa prática, eu renunciei essa prática para viver ali aquilo que Deus quer para mim. E eu não estou aqui falando nem mal nem bem, eu estou dizendo da minha vida, esse é meu testemunho pessoal. Isso sou eu, Veridiana, com Deus. Os sonhos foram meus, Deus falou comigo no meu coração e por isso eu renunciei. Então eu não posso chegar aqui e falar que isso não aconteceu. Agora, eu também não posso ficar condenando as pessoas. Cada um que busque a Deus, e Deus vai dizer. Porque se é errado para mim, é errado para todo mundo. Então, quando eu parei com esses sonhos, eu comecei a sonhar com banheiro de novo. Eu em banheiros, só que dessa vez os banheiros estavam limpos. E ali eu conseguia fazer as minhas necessidades fisiológicas e estava tudo certo. Já não era aquela batalha que era antes, né? Isso me chamou a atenção, porque eu continuei com esses sonhos de banheiro. E aí hoje eu sonhei de novo com banheiro. Só que nesse sonho eu estava
sentada, e num corredor, assim, lá pra frente, tinha um outro corredor. Então, assim, eu estava sentada no corredor e tinha um outro corredor que passava aqui pela frente. E eu estava ali sentada, fazendo as minhas necessidades fisiológicas, assim, tranquila, sem me incomodar se alguém me veria ou não, como nos outros sonhos eu me incomodava porque não tinha porta, não tinha privacidade nenhuma, banheiro com papel higiênico espalhado para todos os lugares. Pensa-se num lugar extremamente imundo. Não tinha condições de realmente eu ali, né, me purificar, me santificar naqueles ambientes. E depois que eu comecei a ter outros tipos de sonho, mas também com banheiro, o que eu entendi? Que eu precisava continuar, né, esse meu processo de purificação, de fazer ali as minhas necessidades fisiológicas, que era tirar de mim, né, aquilo que o corpo não precisa, que não presta. Só que dessa vez, os ambientes onde eu sonhava e que eu estava ali eram ambientes limpos. Então, assim, não mudou a minha busca, só mudou o ambiente, entende? Antigamente, quando eu estava vivendo no meu pecado, frequentando certos ambientes onde Deus não é exaltado, eu não tinha paz, eu era atormentada. E depois disso, eu continuei sonhando. E o sonho de hoje, que é o que eu quero compartilhar com você, talvez você não esteja entendendo nada, né? É complicado, mas na verdade é simples. Parece complicado, mas é simples. O que eu entendi desses sonhos? Que antes, por causa dos lugares, das minhas práticas, então o sonho era perturbado. Eu queria me libertar de algo, eu queria botar para fora algo, mas eu não conseguia por conta dos ambientes. Amém? E depois eu continuei tentando me libertar de algo, mas o ambiente já era satisfatório. Esse ambiente satisfatório, onde nós vamos, onde nós frequentamos, para fazermos ali as nossas necessidades fisiológicas, eu quero que você entenda isso de uma maneira espiritual. Esse sanitário, entenda como se fosse o santuário de Deus. O lugar onde você vai ali, diante dele, da pureza, da limpeza dele, né, da santidade dele, você vai ali colocar diante dele tudo aquilo que não presta para você, tudo aquilo que não deveria estar dentro de você. Então você vai ali diante do seu Pai, nesse ambiente limpo, propício, adequado. Amém? E hoje, quando eu sonhei que eu estava nesse banheiro, e tinha um corredor de uns 20 metros mais ou menos para frente, e na frente então tinha um outro corredor. As pessoas ali, elas passavam muito, muito, muito apressadas. E era muita gente que ia passando assim, sabe? E eu sentada ali assim, de repente eu parei e fiquei só observando as pessoas passarem. E era muita gente. E engraçado que eu me lembro a hora exata que aquelas pessoas começaram a andar, passar por ali. Era 18 horas. Não sei por que 18 horas. Mas eu me lembrei que 18 horas geralmente as pessoas largam, né, os seus trabalhos e vão para casa. E tava todo mundo correndo, assim, sabe? Muito apressado. Igual aquele povo que sai do metrô e já vai entrar no outro e sai todo mundo muito rápido. É mais ou menos isso para você entender. E eu fiquei pensando, eu fui orar, falei, Senhor, que sonho que é esse, né? Porque antigamente eu sonhava que eu estava ali, mas o ambiente não era propício, agora mudou o ambiente. Eu continuo buscando, né? Eu continuo desejando essa mudança de comportamento, a me libertar daquilo que me faz mal. Mudou o ambiente. Mas o que o Senhor está querendo dizer comigo? E aí Deus, pela misericórdia, eu creio que Ele falou comigo. E o que Ele falou comigo? E eu anotei para não esquecer nenhum detalhe. Que na nossa vida com Cristo, é óbvio que nós vamos... como que eu vou usar a palavra? Que nós vamos ao banheiro, né? Fazer as nossas necessidades fisiológicas. É lógico que nós vamos. Então eu vou... E quando vou me referir a fezes, né? Porque a própria palavra fala fezes, não tem problema nenhum, não é palavrão. E quando nós vamos ali defecar, que é o tal do fazer o cocô, na nossa vida espiritual a gente também se liberta dos pecados. A gente tem que se livrar do pecado.
Assim como todo dia a gente vai ao banheiro, né, no lugar propício, limpo, desinfetado, porque quem que vai num banheiro sujo correr o risco ali de ser contaminado por uma bactéria, alguma coisa? Só se for doido. Então, nós temos que ir primeiro, ir no lugar adequado, propício, diante de Deus. E quando nós estivermos ali defecando os nossos pecados, porque as fezes correspondem ao nosso pecado, nós devemos nos limpar. Porque eu nunca ouvi dizer que uma pessoa foi ao banheiro fazer o número 1 ou fazer o número 2 e não se limpou. Porque isso é falta de higiene. Então, trazendo isso para o lado espiritual, toda vez que nós, né, defecamos, toda vez que nós pecamos, o que nós temos que ter em mente? Que nós devemos nos limpar. Porque quando eu vou ao banheiro é uma coisa consciente, eu sei o que eu estou fazendo. O pecado também. Por isso o nosso culto é racional. Então nós temos que ter consciência dos nossos erros e irmos na presença de Deus defecarmos os nossos pecados. Para quê? Para que todos os dias nós venhamos a nos limpar diante de Deus. E você vai entender o porquê disso. Então, quando a gente se purifica todos os dias, que a gente toma consciência dessa nossa necessidade de defecar os pecados, entenda, nós temos que ter essa consciência. Nós precisamos defecar os nossos pecados nos lugares adequados. Não é em qualquer lugar. Não é em qualquer igreja, não é em qualquer instituição, não é para qualquer um, não é diante de qualquer um. É na presença do Pai. Porque quando a gente defeca pecado, o Pai tem poder para nos perdoar, para nos purificar, para nos limpar. Lá tem um papel higiênico que quando passa, limpa e limpa mesmo. Entenda isso no sentido espiritual, por favor. Tá bom? Então, o problema não é termos o pecado. O problema é não defecar o pecado e quando defecar, não limpar. Você entende? Por quê? Porque às vezes a gente vai e defeca o pecado e no outro dia continua sujo. Deixou resquícios, deixou alguma coisinha ali. E isso vai dar problema. Porque nas fezes, cientificamente falando, existem bactérias que fazem mal para o nosso corpo. Por isso, nosso corpo lança fora. Porque se não fosse assim, por que o corpo iria se dar todo o trabalho de todo um processo digestivo para lançar fora as nossas fezes? Então, o nosso espírito, o nosso eu espiritual também. Entende? Então, assim, guarda isso no teu coração. Eu sei que é um exemplo meio esquisito, mas Deus fala como quer, da forma como Ele quer. E talvez essa fosse a forma didática que Ele achou para me ensinar. Então eu estou ensinando do jeito que eu estou aprendendo. Diante dessa experiência que eu tive com esses sonhos, em ambientes que não eram adequados, e depois, conforme eu fui renunciando, eu fui defecando ali os meus pecados, eu fui me purificando, aí sim Deus mudou o ambiente. Então isso tudo é processo. E nós precisamos buscar o Senhor. É na presença dEle o lugar propício. É Ele quem tem condições de nos purificar, nos perdoar, nos santificar. Então nós defecamos os nossos pecados diante dEle. Essa é a nossa oferta. Essa é a nossa oferta. Quando a gente se disponibiliza a entregar para Ele. Até mesmo os nossos pecados, para que Ele venha nos perdoar e pegar os nossos pecados e lançar no mais profundo mar. No mar do esquecimento. Amém? E aí eu fiquei pensando no significado do que são as fezes para o nosso corpo. Por que o corpo produz as fezes? Por que o corpo ele lança fora? Porque, na verdade, as fezes, assim como o pecado, ele tem que sair de nós. As fezes para o nosso corpo físico não é algo bom. O pecado para o nosso espírito não é algo bom. Então tem que sair. Tem que sair. Só que o que são as fezes? São restos de alimentos que eles vão ali passando por todo o processo digestivo
e eles formam o bolo fecal. O pecado também é assim, você vai se alimentando, se alimentando, se alimentando, se alimentando, quando você vê, virou um bolo de pecado. E teu espírito quer mandar fora, quer botar fora, quer se livrar daquilo. O teu espírito quer. O que acontece? É que às vezes a nossa carne não quer. E aí fica aquela guerra. Né? Um bota fora, o outro bota dentro. Então, assim, tudo que é alimento para nós, tudo que a gente consumir ao longo do nosso dia, pelo olhar, pelo ouvir, pelo falar, pelo pensar, pelo sentir, pelo caminhar, pelo tocar, tudo isso vai passar por um processo. Quando você come, o seu corpo ele não faz um processo automático. Tem alimento que leva 10 horas, tem alimentos que levam 2, 3 horas. Tem alimentos que levam mais tempo. Você entende? Por isso que existem tantos alimentos. Mas cada um tem o seu tempo de processamento. Assim é o pecado. Tem vários tipos de pecado. Tem pecado que sai fácil. Tem pecado que fica ali, ó, incomodando e não sai. E não sai. Então nós precisamos ter essa consciência de que o nosso pecado são fezes do nosso espírito. Não dá para conviver com ele. Quem quer conviver no meio de fezes? Isso fede. Isso fede, isso é horrível. E a gente tem que começar a sentir o mau cheiro do nosso pecado. A podridão do nosso pecado. Por isso que eu estou aqui compartilhando. Mesmo que eu faça papel de louca, mesmo que ninguém me entenda, não tem problema. Eu só estou passando para frente aquilo que Deus me ensinou. De coisas que eu experimentei, literalmente. E que porque eu compreendi, eu quero compartilhar com você. Nessa linguagem bem didática, bem simplinha, né? Porque Deus ele tem um jeito simples de ensinar. E ele fala como ele quer. Não tem problema de falar cocô, fezes, xixi. Isso não é palavrão. São coisas do nosso dia a dia. A gente tem que parar com essa hipocrisia, né? Porque a gente não pode ser de lábios impuros, falar mal dos outros, fofocar, essas coisas assim. Né? Então a gente tem que discernir. Só que esses alimentos, alguns nos edificam. Alguns fazem bem para o nosso corpo. Tem alimento que é bom, que te dá energia, né? que repõe o sal, a água. Então, assim, as fibras, as vitaminas, os nutrientes, né? São tantos alimentos, né? O ferro, o cálcio, potássio, ferro eu já falei. Mas assim, em todos os alimentos existem nutrientes bons que edificam. Mas alguns alimentos, embora sejam bons e sirvam para a nossa alimentação, fato é que o corpo manda fora. O pecado ele é assim, ele te alimenta. Ele satisfaz a sua fome carnal. Ele te mantém em pé na sua carnalidade. Só que ele te faz mal. Entende? Ele te faz mal. Mas é gostoso. E aí, eu fiquei pensando, bom, fezes igual a pecado. Ok, essa parte eu já entendi. Mas conceitualmente, o que são as fezes? Resto de alimentos que passam pelo processo digestivo e formam o bolo fecal. E se não é eliminado, causa sofrimento ao corpo, dores. Você já teve problema no seu intestino que você comeu? Geralmente isso acontece comigo se eu como muita carne. Efetivamente eu como carne. Se eu comer carne, eu passo mal. Então eu evito comer carne. Mas já percebi que a carne pra mim é algo difícil de processar, de digerir, assim, enfim. Eu não sou contra comer carne, né? Não vou entrar nessas, mas assim, pra mim a carne realmente ela não faz muito bem. Então quando eu como algo que não me faz bem, ataca o fígado, dá dor de cabeça, ataca o intestino, você não consegue defecar, você fica ali naquele sofrimento, né? Parece que entope tudo.
Não é assim? Aí você fica ali, tenta, até quer se livrar daquilo, mas parece que não sai. O pecado é assim. Você tem coisas que você quer muito se livrar, mas parece que não sai de você. Parece que não sai. E você tem que tirar esse pecado de você. Você tem que tirar esse bolo fecal de você. E isso vai requerer muito esforço. Só que às vezes começa a doer, a gente para. E a gente contrai. E a gente abandona o processo. Depois a gente volta. E aí fica naquilo. Aí toma um remedinho aqui, um remedinho ali. Entende? Então, assim, para concluir, tem 3 tipos de situação, né? Perdão. Tem 3 tipos de situação. Aquela quando você come algo que te faz um mal imediato, te causa uma diarreia. Então, espiritualmente falando, você consumiu algo, você percebeu na hora, te causou uma diarreia, um mal-estar súbito, e você não aguenta e você vai e defeca aquilo. Elimina. Essa é uma das fases. Uma outra situação é quando a massa é aquela massa normal. Esses pecados normais. Pecados do dia a dia, que desde quando a gente é criança a gente ouve falar deles, são mais visíveis, né? São mais detectáveis. Esses são mais naturais, né? Mais dinâmico. É um processo mais tranquilo. E existem uns que são tão sólidos, que o bolo fecal é tão sólido, que não sai de jeito nenhum. É esse pecado que você tem que insistir para que ele saia de você. Mesmo que doa. Mesmo que pareça que vai te, sei lá, te rasgar, te detonar. Não importa. Elimine esse pecado. Elimine esse bolo fecal. E aí eu fiz uma anotação aqui, que é assim, dependendo do tipo de alimento que a gente come, é um tipo de bolo fecal. Dependendo do tipo de coisa que a gente consome, pelo ouvir, pelo olhar, pelo pensar, né? Enfim, com todos os nossos sentidos. Dependendo do tipo de alimento que você consumir no seu dia a dia, filme, música, conversas, leituras, tudo você está colocando para dentro do seu corpo. Tudo. Mas você vai fazer o quê? Você vai reter o que te edifica, o que te purifica, o que te santifica, o que te consagra, o que te faz ter uma vida digna diante desse Deus. Uma vida irrepreensível. O que não é bíblico, defeca. Bota para fora. Mesmo que te doa. Mesmo que a dor pareça insuportável, que você não vai resistir. Bote para fora. Sabe por quê? Porque o alimento tá de fora e vem para dentro. Mas o processo é daqui de dentro para fora. Entende? Então, assim, eu quis compartilhar muito isso com você, porque às vezes coisas simples, assim como um exemplo, como uma metáfora, uma parábola, enfim, a gente consegue alcançar o coração das pessoas. As pessoas conseguem fazer essa associação e elas conseguem compreender. Então, assim, cuidado com os ambientes. Ah, mas é banheiro. Mas se tiver sujo, se não tiver palavra, se não tiver santidade, se não tiver consagração, se não tiver gente pura, sabe? Se não tiver gente disposta a te ajudar em processos, cuidado. Analise o ambiente. Qualquer um, pode ser ambiente religioso, ambiente profissional, ambiente familiar, social, não importa. Analise os seus ambientes. Analise onde você está frequentando, colocando a planta dos seus pés. Isso diz muito sobre nós. E tenha no seu coração o desejo de espiritualmente defecar os seus pecados.
em ambientes adequados. E o lugar para o cristão é na presença do Pai. O melhor lugar para estarmos é diante desse Deus maravilhoso, porque Ele tem poder para nos limpar depois de defecarmos os nossos pecados. Porque, como eu disse, não adianta defecar pecado e continuar sujo. Isso vai causar problemas. Ah, mas eu já defequei. Só que se você não limpou direitinho, vai dar problema. Porque esse bolo fecal, esse pecado, esse bolo de pecado, né, que se apresentam na forma líquida, numa diarreia, uma coisa rápida ali, que vai ser eliminado, tal, ou numa forma comum, né, tranquila ali e tal, ou nessa forma mais sólida. Fato é que tanto faz o tipo de pecado. Se é molinho, se é normal, se é comum, se é aceitável, se é mais escandaloso, se aparentemente é maior, mais profundo, não importa. Não importa, porque na hora que começar a feder diante de Deus, a coisa vai complicar muito pro nosso lado. Então, sabe, medita nisso. Pode parecer uma coisa meio estranha o que eu tô fazendo aqui agora, mas eu creio que pelo poder que há no nome de Jesus, pela interferência real do Espírito Santo que habita em nós, que Ele nos convença disso, que Ele nos ensine isso, e que nós possamos nos posicionar. Amém? Que Deus te abençoe. Pode parecer estranho, mas não é. Se você ouvir com os ouvidos espirituais e receber no seu coração com o teu espírito, eu tenho certeza que Deus vai te levar para outros ambientes, para uma nova postura. Deus te abençoe. Fica com Deus. Até a próxima.